Ok, a gente está de volta aqui, Sorridentes, Clínica Sorridentes, ao lado da Câmara de Vereadores. Sorridentes. Plano odontológico por apenas R$ 19,90. Bem ao lado da Câmara de Vereadores. Sorridentes. A gente vive num país conservador. Eu sou conservador. Né? Eu vim de pai, meus pais. Eu sei como eu fui criado lá no alto, os meus avós. Então, não tem como eu ser diferente. Eu sou conservador com as minhas filhas e meus netos. Então, não tem como eu ser diferente. Pela maneira como eu fui criado, como eu vi o mundo, né? O mundo em que eu vi. Vi, você é conservadora? Sou sim. Na verdade, eu acho que conservador, as pessoas, mais uma vez, eu acho que as pessoas invertem pouco, não tem nada a ver com o presidente atual, Nada a né? ver, nada a ver. Nada a ver. Tem a ver, na verdade, com o ritmo de vida do qual a gente foi criado e veio seguindo. Também a gente sabe que tem conservador econômico e tal. Economicamente, eu posso dizer, e até em outras áreas, mas pessoalmente sou conservadora, crio meu filho dessa forma. Eu acho que uma sociedade com mais regras, eu acho que você pode até burlar a regra, mas ela precisa existir até para ser burlada. A gente vê hoje muito mais informação, é a minha percepção, tá? Não sei qual é a percepção de quem está em casa. Mas muito mais informação, muito mais pode tudo e uma sociedade muito mais doente do que era na nossa época de adolescente, que a gente tinha muito mais regras, que não se podia tudo, que não se tinha internet a todo momento. Então, eu não quero retroceder, mas eu acho que vale a nossa pergunta do quanto regras são benéficas, de quanto a gente ter um parâmetro para seguir, né, funciona. Nessa sociedade que pode tudo, a gente vê. Eu acompanho BBB, Hélio. Vou fazer um comentário aqui para todo mundo. Eu acompanho, viu? Muito mais porque sou uma estudiosa também de comportamento humano, que eu acho que é importante para a gente... ali é um reflexo do que acontece. Então, eu acho interessante e acompanho em casa, eu, minha mãe, meu marido, meu filho, meu noivo, então a gente acompanha. E é muito interessante você perceber que realmente parece que não tem regra, né? Pode tudo, tudo pode, e você vê que mesmo assim há uma série de frustrações, há uma série de histórias, e aí eu opto mais uma vez por ser conservadora, por ter um entendimento de que certo e errado, pode, não pode, o que o que pode e o que não convém. Então, sim, sou conservadora. Você já tinha me falado que acompanha o BBB. É você e o Ney Bustamante. Ney é um conhecido meu lá, ele mora lá no interior. O Ney é um homem de esquerda, é um cara que acha que o socialismo é legal e tudo, mas ele adora o BBB, adora o Big Brother. Aí eu não consigo entender muito bem isso, assim, pô, o cara é de esquerda, o cara é comunista, mas assiste o Big Brother, é diferente de você, né? Mas você mesmo sendo conservadora, você para ver o Big Eu Brother. paro para ver primeiro porque eu acho que a gente não pode ficar numa bolha, né? A gente tem que perceber como é que os jovens e como é que a galera, até lá não são tão jovens, tem galera da minha idade, mas como é que as pessoas estão percebendo o mundo de maneira geral, né? E você percebe ali uma série de pessoas que não conseguem perceber o óbvio. A Jade foi muito interessante, que saiu uma moça de 20 anos sem a menor percepção, assim, sem a menor percepção do que estava acontecendo mesmo, vários fatos diante dos olhos dela. E eu acredito que quando você começa a abrir os olhares, você também se insere dentro do mundo atual. Né? Eu acho que o grande problema do conservador extremo, porque eu não sou extremista, eu sou conservadora, é que talvez ele feche os olhos para o que está acontecendo e aí começa a viver num mundo que talvez não seja real. Eu sou conservadora, mas eu tento, né, perceber o que está à minha volta para perceber aí o que eu não quero, né? E aí eu acho que o BBB é um grande laboratório para a gente perceber como é que está a cabeça das pessoas atualmente, né? A gente tem que ter muito cuidado com o que você deixa ou o que você vai fazer. Eu tenho muito cuidado aqui na televisão. Eu deixei de assistir algumas coisas. O pessoal fala assim, é Globo lixo, fora Globo. Não, eu não chego a tanto, até porque a Globo é a segunda maior emissora de televisão do mundo, né? Uma potência, e tem muita coisa boa na Globo. Eles estão fazendo agora um lançamento. Eu não vejo novela. Eu gravo muitos filmes, eu vejo filme, gosto de ver filme. E agora eu estou acompanhando, até por uma questão de estudo, que eu estou estudando realmente, eu estou acompanhando a novela Gênesis,
na Record, que agora vai entrar os Reis, uma fase nova da novela Reis. E aí a Globo vai lançar o Pantanal, que foi a maior novela Eu vou de ver, todos os tempos sim. na televisão, Não no tem- mesmo horário de Reis. É. Nos próximos 6 meses eu vou ter que ficar gravando Pantanal ou Reis, para poder assistir no dia seguinte. Porque eu vou assistir Pantanal. Não tem como, né? Eu assisti a primeira na TV Manchete. Também. Juma Marruá lá com a Cristiana Oliveira. Não tem, aliás, eu vou dizer assim em primeira mão, está em conversa para trazer a Cristiana aqui. Hein? Ela é muito bacana, a gente fala no Instagram, vamos ver. Gostaria Vamos ver, será? muito, muito. Eu estou vendo a Cristiana Oliveira agora na novela, no Gênesis. Nessa semana está sendo a derrubada de Jericó, a queda do muro de Jericó. Que também tem sido grandes gravações, né? Sim. A Record está aí dando banho. Aquilo também. ali é coisa de cinema americano. E ela está na novela. Ela faz uma participação na novela. Cristiana Oliveira, Juma Marruá. Juma Marruá. E não tem como não assistir Pantanal. Até porque o tema é muito importante. Sim, sem dúvida. Não, e foi já a época dela já foi maravilhosa. Eu imagino agora, né, atualmente. Mas com a tecnologia de hoje. Vai ter Marquinhos Palmeira, né, vai ter uma galera assim muito. A Juliana Paz, me parece, estava Juliana vendo o Paz. elenco. Não tem como não assistir. E o grande segredo da novela vai ser quem é o Velho do Rio, como foi da outra vez, né? Quem será o Velho do Rio? Que foi o antigo Cláudio Marzo, maravilhoso, Marzo. né? Cláudio Marzo. Você só descobre no último capítulo que é o Cláudio Marzo, que era o Velho do Rio. E agora quem será o Velho do Rio, né? Isso vai ser um grande mistério também. Bom, enfim. A gente está falando de conservadorismo, de educação, de crianças, de jovens, né? Agora, o jovem, ele hoje, em função, e você mexe nisso, você sabe mexer, em função das redes sociais, até onde está sendo bom ou não as redes sociais para os jovens, Bianca? Então, eu pessoalmente acho que a gente está no mau caminho de redes sociais, né? Porque a gente tem muita informação, muita coisa é fake news, outra coisa é claramente tentando te jogar para uma corrente que talvez não seja adequada, independente se é esquerda ou direita, tudo polarizou muito. Então, eu acredito, Hélio, que uma escola mais modernizada, uma escola que seja atuante, eu acredito até que hoje se podia pensar num projeto de lei, aí, alô, vereadores, era um projeto de lei onde se colocasse uma matéria, né, que tivesse como cunho interação social. Interação de redes sociais, interação social com conteúdo digital. Eu acho que isso devia ser uma matéria elencada aí para as primeiras séries fundamentais, para que a gente pudesse, quando a gente fala aqui, a gente fala em política pública, né, Hélio? Não tem como não falar em política pública. E quando a gente começa a pensar em colocar na grade esse tipo de conteúdo, essa é a minha percepção, tá? Esse é o meu entendimento. A gente começa a ajudar as crianças, já na fase da escola, que é a fase mais importante da vida, a filtrar aquilo que ela está recebendo de conteúdo. A filtrar aquela informação que ele pode ou não. Ai, Bibi, mas educar é função dos pais. Gente, só que os pais hoje precisam trabalhar em 2, 3 empregos para manter essa criança. A gente vive aqui no mundo real, a gente sabe que os pais acabam sendo mais ausentes por necessidade, ou então trabalham o dia inteiro, como eu, enfim, que a gente fica, graças a Deus, tem meus pais lá para olhar o Antônio com qualidade, mas a gente se preocupa ainda assim. Então, eu acredito que as escolas já precisavam, a gente já podia estar pensando numa política pública que colocasse como conteúdo principal das escolas interação digital, para que a criança, já desde as primeiras séries, já começasse a perceber qual tipo de conteúdo é adequado, que tipo de mecanismo se utiliza para que ela possa ser envolvida por determinadas questões. Há não muito tempo atrás, a gente tinha a história da Baleia Azul, do Pateta, sim, que eram programas de computador que levavam as crianças, inclusive, ao suicídio. Então, assim, né, já não está na hora da gente acompanhar os tempos e ter uma escola primária, uma escola fundamental de ensino médio mais adequada para também o entendimento desse conteúdo digital que está sendo recebido? Eu acho que a gente precisa começar a pensar mais seriamente em tempos atuais, né? Eu acho que os políticos, é época de eleição. Eu amo política, quem me conhece sabe, né? Não partidária, mas a política de forma geral, da maneira como a gente percebe a sociedade. A gente precisa começar a pensar em como minimizar os efeitos dos conteúdos digitais, que estão ruins. Porque hoje a gente sabe que conteúdo de fofoca, seja ela verdadeira ou não, gera o quê? Engajamento. Engajamento gera dinheiro. É impensável você ver uma Jade Picon, que eu não sabia nem quem era, milionária. Por quê? Com conteúdo digital. Eu fui ver o conteúdo dela, é um conteúdo
É exatamente isso. Eu não tenho nem, assim... Pobre. Pobre, um conteúdo bobo. Como a maioria das pessoas que fazem conteúdo digital e ganham muito dinheiro são conteúdos, né, como esse menino Rezende e tal, só conteúdo bobo, de dancinha boba. E a gente percebe o seguinte, gente, que tipo de contato um adolescente está tendo, né? Não dá para, é impensável a gente perceber que uma criança quer ganhar dinheiro sendo youtuber fazendo dancinha, ele tem que querer estudar primeiro, aí depois ele pode querer ser outra coisa. Não estou falando contra, mas estou dizendo que a gente precisa agora, como políticos, como pessoas pensantes em sociedade, começar a perceber quais políticas públicas se pode fazer para mediar e minimizar os efeitos de um conteúdo digital pobre, que é o que a gente está tendo. Isso pode alienar grande parte dessa população Eu jovem? acho, inclusive, que já alienou. Já alienou. Eu acho, inclusive, que agora essa geração Z que a gente vive, né? Você vê que, o que você quer ser? YouTuber. Aí você vai ver. Eu fico muito atenta aos conteúdos que meu filho assiste. Outro dia eu vi um conteúdo de um garotinho que ele estava assistindo, que ele gosta, só de coisas assim, de conteúdos intelectuais muito pobres. Eu não estou dizendo aqui se é bom ou se é ruim. Eu estou dizendo que se a gente não ajudar essas crianças a filtrarem o que de fato faz sucesso, né? Eu fiz um estudo digital, eu sou uma apaixonada por ciência humana. Então, eu estava comparando uma youtuber de fora do país com o mesmo conteúdo de uma youtuber nossa aqui. Eu estava acompanhando a Thaisa Carla e uma que fazia o mesmo conteúdo dela fora do país. Fora do país não tem esse engajamento todo para esse tipo de conteúdo, que é dança, não sei o quê. Não tem essa monetização toda. Então, a gente começa a perceber o seguinte, bom, então, em outros locais, talvez com conteúdo intelectual mais avançado, com uma educação mais preparada, não é todo mundo que faz sucesso. Então, a gente precisa começar a perseguir um modelo que seja mais adequado. E aí eu volto a dizer, é também, talvez, de quem pensa na sociedade, a responsabilidade de botar parâmetros no que você recebe. Então, hoje, né, se a gente tem que começar a cobrar, olha, vamos colocar conteúdos, vamos pedir conteúdos nas escolas, isso vem através de legislação adequada, né, que tem uma cadeira de formação digital aí para os nossos jovens desde a tenra infância. Eu peguei há tempos atrás aí, um convidado que eu trouxe aqui no programa, uma pessoa, o Zé Carlos Faria. Sim. Tá? Aí entrou uma youtuber aí no meu, falou comigo quando eu botei a foto dele, né, que ele vinha ao programa, ela falou assim, é por isso que teu programa não tem audiência, porque você só leva ladrão no seu programa. Tá? Eu falei da maneira como ela escreveu. Ela deveria ter escrito, você só leva ladrões no seu programa. Você só leva ladrão no seu programa. Bom, aí eu fui procurá-la no Facebook dela e falei com ela, só eu e ela, ninguém viu. Né? E aí mostrei para ela as pessoas que eu trago no meu programa. Né? E falei com ela, menina, eu não sei quem é você, nunca te vi. Nunca ouvi falar de você. Sei que você quer ser digital influencer, e está sendo. Você deve ter alguns seguidores aqui aí em Teresópolis. Mas... Esse é o problema, né? Falar besteira também dá engajamento. Pois é. Esse é o problema. Então, assim, eu, por exemplo, quando eu tenho a dinâmica de ver alguém que falou besteira, eu automaticamente dou um follow. Eu saio, eu paro de seguir. Porque o bizarro também gera conteúdo. E o bizarro, às vezes, é mais visto do que o que é conteúdo bom. E eu acho que esse é o problema. Por isso é que eu acho que a salvação nossa está sempre na infância e na adolescência. Eu acho que é a hora da gente começar a pedir para os nossos políticos a pensarem num caminho de parâmetros de entendimento. Então, a gente não pode retirar da internet, já está lá, o mal já foi feito? Beleza. Então, vamos ensinar as nossas crianças e aos nossos jovens a ter contato desde muito cedo do que é conteúdo de qualidade, de como acessar as redes sociais. O mundo mudou, Hélio. A gente não pode continuar fazendo o mesmo... Meu chefe fala uma coisa interessantíssima que eu adoro repetir, né? Não dá para a gente querer resultados diferentes fazendo tudo igual. Se a escola está igual, né? Se está tudo igual, se a gente não fala do que está acontecendo na atualidade, a gente não consegue formar cidadãos mais preparados para recepcionar essa avalanche de informação boa, informação ruim, informação verdadeira, informação falsa, fofoca, história, essa avalanche de informação que a gente recebe. Né? Então, eu acho que a gente precisa
pensar nisso, pensar em ter um conteúdo que seja uma matéria que seja de interação digital para as nossas crianças. Lá em Bom Sucesso, tem a escola Mariana Leite Guimarães. A professora Mariana Leite Guimarães, ela foi diretora, ela foi professora e diretora do Grupo Escolar Euclides da Cunha. Quando eu estudava, ela era diretora da escola. A dona Mariana, ela andava com uma vara. E ela batia mesmo. Agora, isso eu estou falando de 55, 60 anos atrás. Tá? Lógico que o mundo mudou, mas a educação era completamente funcionava. diferente. Mas essa aí funcionava. Sim, funcionava. A gente saía de casa, chegava no colégio às 7 horas, que às 7h15 da manhã tinha que estar formado, cantava o hino nacional, rezava o Pai Nosso, para poder ir para a sala no pátio com sol, com frio, com chuva, da maneira que tivesse. Porque havia a percepção de que fazia o que precisava ser feito, né? E tá tudo bem com isso, assim, fazia o que precisava ser feito. Hoje a gente não tem mais essa percepção. Hoje, não pode, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, quando na verdade a gente precisa fazer o que precisa fazer. Exatamente. O Marcos entrou aqui me corrigindo, e o Marcos tem razão. É porque na hora, os dois, né? São dois casos, né? Eu falei Lamarca, mas não é, o filme não é Lamarca. Embora também tenha esse filme, né? Ele botou com ele, o filme é Marighella. Ou, como tem gente que fala Marighella. Sou amigo do biógrafo do filme, do Marighella. Temos que entender que a luta armada foi um fato no regime militar, mas quem fez foi organizações de esquerda clandestina. O Partido Comunista expulsou Marighella e todos que defenderam a luta armada em 1967. O filme não mostra isso. O filme é romanceado. Inclusive, quem estrela esse filme é o Seu Jorge, né? Não sei por que botaram o Seu Jorge. É um grande ator, um grande cantor, adoro, sou fã do Seu Jorge. Morou aqui em Teresópolis, teve uma fase aqui em Teresópolis. Mas o Marighella ele não era negro e o Seu Jorge é negro. Mas, de qualquer maneira, eu não vi o filme ainda. Talvez eu veja o filme. Mas realmente é o Marighella. É o filme do Marighella, a história dele, né? Agora ele está dizendo aqui que o filme é romanceado. Pode ser, porque tem uma participação muito grande da mulher dele, na época da mulher dele no filme. Pode ser. Bianca, a gente está aí no mês da mulher e a gente falou basicamente na criança, que a gente começou a falar sobre o filme Porta Aberta, mas a criança, ela vem da mulher. Tá? E como a gente está encerrando o programa, agora eu vou te dar um tempo para você falar exatamente da mulher, né, nesse mês tão importante, sendo você uma mulher guerreira e atuante. Eu vou te falar, assim, eu sou apaixonada em ser mulher e admiro grandes mulheres, né? Eu não tenho como não falar da mulher, não falando da minha mãe, Sônia, que é muito guerreira, que é um exemplo de mulher que eu tenho. Mas eu falo extensivo a grandes mulheres também da cidade, todas nós mulheres. Eu trabalhei na época da consultoria política, assim, me emociona as mulheres lá que eu convivi, do Rosário, do Alto Rosário. Alô, Rosinha, um beijo para você. Mulheres trabalhadoras que cuidam dos seus filhos, que têm garra, que vão para cima, que não fogem à luta, que cuidam dos seus homens, das suas casas, enfim. Então, assim, um parabéns para a gente. Eu acredito, sem dúvida nenhuma, que as mulheres vão dominar o mundo porque, de fato e de direito, força é o que não nos falta, né, Hélio? Então, assim, não acredito nessa coisa de mulher à frente. Eu acho que a mulher tem que estar lado a lado do seu parceiro, mas que somos grandes mulheres, sem dúvida nenhuma. Então, um beijo para vocês, um beijo para nós, mulheres. Parabéns para nós, não só nesse mês, mas em todos os meses. Muito obrigada por estar aqui no teu programa. Obrigado não, porque o programa é seu. Agora, você é uma mulher moderna. A mulher tem que estar sempre estudando, se modernizando. Não tenho dúvida. Eu acho que a mulher, na verdade, ela precisa estar sempre se atualizando para que realmente seja aí esse mercado de trabalho que é tão difícil, que é tão complexo. Ainda há essa diferença. Em alguns lugares do Brasil ainda se sente. Eu acho que Teresópolis é muito privilegiada, porque eu acredito que aqui a gente não tenha essa realidade, ou tenha de maneira muito diminuída. Mas se especializar sempre, estudar sempre, estar sempre em atividade, isso é fundamental, né, Hélio? É fundamental. Eu conheço grandes mulheres. Aliás, eu vou te pedir licença para fazer um jabá aqui. Gabriela Peixoto, um beijo, quem cuida aí das minhas madeixas, desse mega lindo. Então,
Gabriela Peixoto, Natália Branco, incrível também. Enfim, grandes mulheres que fazem parte aí da parceria e que cuidam da Bibi e que eu tenho muita gratidão. E hoje também a gente tem grandes mulheres em Teresópolis, fazendo aí muita coisa Belíssimo. legal. Eu acho que Teresópolis é muito agraciada, tem mulheres incríveis que trabalham tanto no front quanto nos bastidores, né? No cenário político, no cenário empresarial, tem grandes mulheres e que, sem dúvida nenhuma, fazem aí a cidade acontecer. Fazem a diferença. No programa de amanhã, eu vou estar recebendo a Juliana Alves. A Juliana, ela é fisioterapeuta e ela também é aromaterapeuta. O nome é esse mesmo, é complicado. Aromaterapeuta. Ela é formada pela Unifeso, tem 15 anos de formada em fisioterapia e também aromaterapia, desde 2021. Durante a pandemia, foi apresentado ao mundo os óleos essenciais. E hoje, a aromaterapia faz parte dos seus atendimentos e da sua vida pessoal. Você já ouviu falar nisso, Bianca? Óleos essenciais? Não ouvi, mas já ouvi falar, não conheço, mas acho muito interessante. Eu já tenho ouvido bastante falar e acho, sem dúvida nenhuma, que é um grande caminho aí. Eu tenho um problema de rinite, aliás, Patrícia também tem, Lucas também tem. Isso, agora, há uns meses atrás, eu tive uma crise, uma das piores que eu já tive. E num jantar de final de ano da empresa onde a Valéria trabalha, a VRZ, eu conheci a Juliana. E ela tem um óleo, e eu estava assim, dentro de uma crise de rinite. Ela pegou, botou assim uma gotinha. Já fez total diferença. Parou na hora. Lógico, voltaria depois, mas na hora parou. Tá? Tão forte que é o que ela trabalha, né? Esse negócio de aromaterapia. Então vai ser muito interessante, principalmente para as mulheres, o programa de amanhã. Então quero você aqui no programa de amanhã. Bom, minha gente, durante esse mês são elas que estão fazendo o nosso programa. Né? Elas que estão participando aqui do programa, porque quem comanda é elas. Embora eu vá ter aqui no programa... Peraí que está chegando um zap aqui para mim. Eu errei o nome da firma. Caramba, eu errei o nome da onde minha mulher trabalha, né? Ela já botou aqui, eu não trabalho na BRZ. Porque são duas siglas muito parecidas, né? A BRZ, ela botou aqui, caraca, a BRZ é uma construtora, desvincula meu nome deles, é isso, eu que erro. Bota aí o nome da outra aí, onde ela trabalha. Bom, enfim. Então, são as mulheres que fazem que mandam no programa. VRS Imobiliária. É a VRS Imobiliária. Eu vou ter também esse mês aqui no programa, aí é um grupo de pagode. Eles vão se apresentar aqui no dia 29. É um grupo de pagode. Vocês vão conhecer esse grupo sensacional. Sabe quem faz parte desse grupo? Pastor Márcio. Só tem coisa legal no programa. Muito obrigado a todos vocês pelo seu carinho, pela sua audiência. E a gente está de volta amanhã com a Juliana, fisioterapeuta, e vai falar de aromaterapia. Aguardem. Bianca, obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado pelo programa de hoje.